Bom dia, gente, tudo bom? Para quem está acompanhando essas playlists, na última a gente viu no último vídeo como fazer uma implementação de um método iterativo Jacobi-Gauss-Seidel num problema genérico. Para quem não lembra, eu vou botar o link na descrição do vídeo. Se eu descobrir como é que eu ponho o link na descrição do vídeo, mas vai estar lá. E agora nós vamos fazer um loop iterativo de tempo, porque quando a gente está passando para métodos numéricos, muitas vezes tu tem o problema que não está em regime permanente, ele está em regime transiente. Então tu tem que ter o loop iterativo, que foi o que a gente fez no anterior, e além dele colocar um loop fora dele de loop de tempo. Então é isso que nós vamos fazer aqui, um loop de tempo. Eu não vou entrar em detalhes do método explícito ou implícito, eu vou só fazer um loop de tempo. Método explícito ou implícito tem um outro vídeo que explica a diferença entre eles, que é a forma como você calcula. Aqui eu vou usar uma equação genérica, não vou nem usar uma de diferenças finitas nem volumes finitos específica. Eu vou usar uma equação de transferência de calor, a gente aplica uma diferença finita em cima. Então eu tô com o Octave aqui aberto. Vamos lá no editor, vou gerar um arquivo. Já tinha um, vamos salvar o arquivo, então salvar como. Esse aqui vai ser o loop tempo genérico. Então tá lá o arquivo do Octave. Então, no vídeo anterior a gente viu que para fazer um loop iterativo eu tinha que criar uma variável anterior àquela. Por exemplo, eu uso a variável t, então tinha t e aí tinha t old e uma menos a outra dava o erro iterativo. Eu checava o máximo de erro, fazia um loop com erro de convergência e foi, né? Aqui a gente precisa do mesmo loop, mas eu preciso de um loop extra se eu for contabilizar no tempo. Então, vamos ver primeiro a equação que eu vou colocar aqui. Deixa eu só colocar aqui, isso aqui vai ser... O nome que eu botei é loop tempo genérico. Esse aqui é o nome do programinha, né? Eu sempre copio o que eu botei ali em cima, é só comentário. Então, vamos lá. A equação que eu vou resolver. Deixa eu botar aqui nesse aqui. Vamos ver se eu consigo escrever nesse negócio aqui. Eu decidi fazer uma equação genérica de equação do transferência de calor. Qualquer equação que tenha uma variável que anda no tempo serve, tá? Então, quando a gente vai fazer a parte de volumes finitos, ou elementos finitos... elementos não, né? Volumes finitos e diferenças finitas no playlist de métodos numéricos, eu vou usar a equação de volumes finitos para transferência de calor. Mas aqui eu vou usar a equação de balanço de energia com um problema com convecção. Então o probleminha que eu estou fazendo aqui, deixa eu só ver como é que é isso aqui mesmo, que eu nem lembro mais. Eu vou fazer um probleminha muito comum em transferência de calor, por exemplo, quando você tem... vamos trocar de cor... Eu não sei trocar de cor, gente, então vamos lá. Você tem, por exemplo, um fluido e que você tem uma bolinha de sólido. Nossa, ficou feio, né? Mas é isso aí. Então essa bolinha é sólida e você tem uma temperatura na superfície dela. Eu vou chamar de TS, tá? Ou no meu caso, só T. Então quando aparecer no software ali só T, é essa a temperatura da superfície. Eu estou considerando que a bolinha é muito pequenininha, que o TS... ele é da superfície da bolinha, mas ele também considera o centro da bolinha. Ou seja, isso aqui é um problema de Biot menor do que 0,1, né? Capacitância global. Então, essa TS representa a temperatura da bolinha em cada time step. E aí, ao redor aqui, o que eu tenho é, por exemplo, um fluido, água, ar, tanto faz. E aí eu tenho convecção. Se eu tenho convecção, eu tenho um H de convecção, e eu tenho a temperatura do fluido que eu tenho infinito. Então eles trocam calor. Quando eu faço um balanço de energia nesse volumezinho de controle aqui, né? Isso aqui vai me dar a primeira equação lá, isso aqui vai dar ρ, Cp, ou só C, que eu vou chamar de C porque é sólido, né? Volume. Aí aqui teria uma derivada da temperatura, que é esse Ts sobre o tempo. Legal? E aqui eu tenho outro lado, a troca de calor. Eu estou considerando que ele só perde calor por convecção. Eu vou considerar perde calor porque, no caso, seria calor que entra, calor que sai, né? Eu estou considerando que ele sai calor, então, menos H. A área da superfície desse carinha não era transversal, a área da superfície. Temperatura dele, que é o TS, menos temperatura do fluido. Eu vou começar esse cara aqui, por exemplo, como 25 graus Celsius. Esse cara no tempo 0, então T em 0 segundos, parece um OS, mas é 0 segundos, vai ser 100 graus Celsius. Então ele vai resfriando. O negativo está aqui porque esse dt
DT, variação da temperatura com o tempo, ele é negativo, porque a temperatura do sólido vai decaindo, tem uma taxa de decaimento. Então, se tu pega 100 aqui, menos 25, esse cara dá positivo. Então, aqui tem que ter um negativo, porque ρ é positivo, C é positivo, volume é positivo. Então, para esse cara dar negativo, eu tenho que botar esse negativo, tá? Outra forma de tu saber esse negativo é se tu faz o balanço de energia aqui. A energia que entra, a energia que sai, né? Isso aqui vem, essa equaçãozinha, vem da equação básica de balanço de energia, que seria E que entra menos E que sai, igual variação da energia com o tempo. Claramente tem que treinar minha escrita aqui, né? E que entra, eu tô dizendo que ele vai resfriar, então não tem ninguém que entra. E que sai, tá aqui o menos, ó. Por isso tem o menos. Quem é a energia? A energia de convecção é H, área de troca, temperatura do sólido, menos temperatura do fluido, igual variação de energia com o tempo, ρ, C, V, dt, dt. Foi daqui que eu vim, tá? É o balanço de energia. É equivalente. Então, esse cara que eu vou resolver, que tá aqui em cima. Então, nota que eu só tenho uma derivada, que é essa daqui. Então, eu só preciso dar um jeito de transformar essa derivada em uma equação algébrica. Tem vários métodos. Eu vou escolher diferenças finitas e vou aplicar diferenças finitas. Qual que eu escolhi? A forward. Não, a backward eu escrevi. Eu escolhi a backward. Esse cara que pega para trás. Esse T infinito ele é fixo, é 25. Esse cara aqui, ele varia com o tempo. Então, a cada time step eu vou ter um valor. Primeiro ele vai ser 100, depois ele vai decaindo. E esse cara aqui é o decaimento dele. Então, para isso daqui, eu espero que o resultado plot para mim, ao longo do tempo, a temperatura desse sólido, ela estava em 100 e ela vai fazer alguma coisa assim. Ela vai tender a chegar no regime permanente na temperatura do fluido. Então aqui ela vai tender a... Tudo bem aí? Aqui ela vai tender a T infinito. Então, no final, se eu deixar rodando esse negócio muito tempo, ela tem que chegar em T infinito, que é os 25 graus Celsius. Então eu sei que ele tem que dar esse negócio aqui. A cada time step ele vai andando. É isso que eu quero calcular. Então, a minha equação, que eu vou colocar lá no... Tudo bem? Posso? Tô terminando já. A minha equação que eu vou botar ali, então no programa, ela vai ser o seguinte, eu vou discretizar essa equação botando aqui uma diferenças finitas, backwards. A backwards, se tu for lembrar, pode ser outra, tá? Eu vou escolher backwards. É a variável naquele time step. O meu i é da... Não precisa do i, né? É só o t mesmo. Então deixa eu tirar o t aqui. T naquele time step menos o t no time step anterior, que eu chamo de t zerinho, sobre delta t. Aí você deve estar pensando, tá, mas nos vídeos eu nunca vi com delta t. É que na verdade é tanto faz. Antes eu fazia com delta x, né? A gente fazia assim nas videoaulas que apareceu antes. T na variável atual menos t em i menos 1 sobre delta x, porque eu estou fazendo a derivada na variável dx. Agora, na verdade, eu estou fazendo a variável no delta t, por isso que eu botei assim. Então aqui, ela vai ficar para nós, o ρ é um valor, C é um valor, o volume do sólido é um valor, beleza, está tudo igual. E aqui eu ponho a variável. A variável, então, é t menos t no time step anterior, que é o que eu chamo de zerinho, sobre delta t. O outro lado, o que é? O h é um valor, o a é a área superficial, é um valor. Aquele t é a variável que eu estou integrando. Então, aqui eu tenho que decidir, é o t do tempo atual ou o t do tempo anterior. Dependendo de como eu decido, ele vira métodos diferenciados, que é o implícito, o explícito, o Crank-Nicolson, etc. Eu vou colocar o explícito, tá? Então, eu vou falar, não, ele é o t do tempo anterior. Claramente eu não me adaptei com esse negócio aqui, né? T do tempo anterior menos T infinito. Tá? Eu que fiz essa decisão de fazer o tempo anterior aqui, tá? Nós vamos fazer assim, vai dar um método explícito, ou seja, eu sempre uso a temperatura do tempo anterior para calcular a taxa desse cara aqui. Tem outros métodos, tá? Poderia ter usado, como eu falei, o tempo atual, outras, tá? Então esse cara aqui vai dar um método que eu chamo de explícito, mas é esse cara que eu quero usar, tá? Beleza? O
Como é que a gente faz para colocar no software? Eu isolo quem? A variável de interesse, que é esse t. O resto tudo é valor que eu conheço. Esse aqui, ele não vai ser o meu t-old, é o que eu vou chamar de t anterior. T-old é da iteração, anterior é do time step anterior, são diferentes, tá? Então aqui quando eu isolar, eu já isolei aqui no meu papel, deixa eu só copiar rapidão como é que vai ficar. Beleza, aí esse pedaço aqui eu ainda passo dividindo, né? Então no meu software lá no Octave eu vou botar assim, t é igual. Essa é a equação que eu vou botar lá no Octave. Vamos lá então? Dá pra simplificar um pouco mais aqui, né? Mas eu vou botar isso aqui assim. Então vamos para a equação. Voltamos ao Octave. Então vamos lá. Vamos primeiro botar a equação aqui no meio. A equação que eu vou resolver. Nota que é uma equação só agora, né? Antes eu tinha, o exemplo anterior eu fiz 2 equações, era um sistema. Agora eu tenho uma equação só, então não preciso fazer um array nada. Eu vou só fazer aqui o valor. Então, por exemplo, o meu t, que é a variável que eu estou procurando, né? Temperatura do sólido, é igual, vamos copiar aquela equaçãozinha lá. T, o meu T zerinho, que é o que vem aqui, é o que eu chamo de anterior. T ante aqui no software, tá? Porque eu não sei botar um zerinho, então é isso aí. Que multiplica. Abre parênteses, né? Colchete. Abre parênteses. Aqui eu já escrevi a equação de um jeito diferente, tá? 1 menos H, A. Eu chamo de ΔT, a variável ΔT. Sobre Rho. Que eu vou botar um parênteses, porque eles costumam se perder nos parênteses. Rho, C, V. Deixa eu ver se eu não marei nada. Isso. Isso daqui é esse primeiro termo aqui, né? É a mesma coisa, ó. Esse com esse cancela ali, fica 1H que divide por Rho C, ΔT, o ΔT passa multiplicando pra cima. Então, esse é esse primeiro pedaço aqui. Beleza. Vamos ver se os parênteses estão certos. Aqui tá certo. Aqui faltou um parêntese no final. Apertei o botão errado. Aqui faltou um parêntese no final, né? Parênteses com parênteses, T anterior que multiplica isso aí. T anterior que multiplica isso aí, beleza. Agora eu vou botar isso aqui, mais HA alguma coisa. Então, mais HA T. O T infinito eu chamo de T. Vamos botar aqui como T ínfita. Vezes delta T, que divide por Rho C V. Isso aí. HA T infinito, divide Rho C V, delta T passa multiplicando pra cima. Tá, isso aí. Parênteses tudo certo? Fechou. Essa é a minha equação. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui pra não ficar aparecendo lá no display. Só que essa aqui ela calcula, se eu der todas essas variáveis, ela calcula por um time step. Então, por exemplo, ela vai me calcular por time step 1, né? Vamos botar os valores que eu preciso definir aqui no início, gente. Todos esses H, A, etc. Então, vamos lá. H, A, V, Rho, C, quem eu esqueci? Inf. Esse A ficou errado, A maiúsculo. Rho, C, V. Isso aí. Botar valores genéricos, né? 100 watts metro quadrado Kelvin. 1 metro quadrado será que é muito? Não sei quanto que não. Tem que ser, para esse modelo de transferência de calor dar certo, né? A bolinha tem que ser pequena no fluido. Se tu botar uma baita bola no meio do fluido, ela tecnicamente a temperatura da superfície e do centro não são iguais. Então tem que ser uma bolinha pequena. Então essa área aqui é a área de superfície. Deixa eu ver um tamanho de bolinha que vai dar consistente esse negócio aqui pra nós. Espera aí. Tá vendo aqui uma bolinha de 1 milímetro de raio, uma esferazinha de 1 milímetro de raio, acho que já dá. Então a área ela é 4, a área superficial de uma esfera é 4π, né? (3.1415) R quadrado. Eu vou botar o R, como eu falei, 1 milímetro. 0.111 quadrado, beleza. O volume dela, se ela tem 1 milímetro, o volume é
4/3, eu acho. Vamos ver. 4/3 de πr ao cubo. Ponto e vírgula, para o software não ficar plotando. O ideal é sempre tu colocar a unidade aqui, né? Então, watt, metro quadrado Kelvin, né? Tá comentado, né? Aqui vai dar em metro quadrado, tudo não é assim, né, gente? Se por acaso tu botar alguma coisa que nem eu tô usando milímetro pro raio, né? Se tu depois calcula errado, ele tá tudo viagem, né? Tudo é assim sempre. Beleza. Rho, botar ferro, 2200. Porque daí ele conduz rapidamente, né, o calor, e aí o modelo de de capacitância global funciona. C do ferro, quanto é que é C do ferro? 470 joule quilograma Kelvin, ou joule quilograma grau Celsius na mesa, né? E T infinito, como eu falei, o fluido que está ao redor da esfera é 25 graus Celsius. Beleza. Tudo definido aí. Vamos salvar. Vamos ver se eu não digitei nada errado até o momento. Vou mandar rodar, né? Se eu mandar rodar aqui, gente, que ele vai fazer nada, né? Ele vai... Primeiro que ele vai dizer... O T ante, eu não dei variável para ele, vai dar 0. Então ele vai dar aqui 0, que multiplica tudo isso aqui, mais... Esse cara aqui, o delta T, provavelmente ele vai zerar também. Então isso aqui vai dar 0, né? E ele vai só ter aquelas variáveis lá em cima. Então, na verdade, vamos ver só se ele entendeu tudo. Eu troquei o diretório pro que eu tinha gravado. Ó, aí aqui na janela de comando, nota que ele deu um erro, porque ele diz, essa tal variável não foi definida, e ficou por isso mesmo. Então, eu vou dar, ó, nota que o Rho ele plotou, o C ele plotou que eu digo, colocou aqui, né? E aí o T ante ele já não achou, tá? Então, deixa eu só definir aqui o valor de T ante igual a 0. Lembra que é sempre bom tu zerar as variáveis que ele vai calcular. Então, T ante 0, depois a gente troca, tá? Delta T 0. Eu só quero ver se ele tá rodando. Agora tá tudo definido. Vamos ver se vai. Ó, tá vendo? Ó, tem algumas que eu esqueci de botar o ponto e vírgula, pelo jeito. Esses caras eu esqueci o ponto e vírgula. Mas nota que ele não me deu erro agora. Quando eu vou na janela de comando, olha. Chamou o loop do tempo genérico, que é o nome do programa. Não plotou nada, por quê? Porque eu botei ponto e vírgula depois de todo mundo. Se eu tirar o ponto e vírgula, ele vai plotar. Então, por exemplo, ó, se eu tiro isso aqui, vai aparecer 100, vai aparecer a área, vai aparecer o volume. Vamos lá. Ó, 100, área, volume. Super pequenininhas, porque, lembrando, eu estou usando uma bolinha de 1 milímetro, né? Isso aqui está em metro quadrado. Então, beleza. Outro lugar que ele aparece para nós, sem ter que ficar brincando de ponto e vírgula aqui, é essa janela do lado aqui. Então, por exemplo, se tu for aqui, ó, ele está plotando toda vez que eu rodo, ele atualiza os valores. Então ele está te falando, ó, essas são as variáveis que tu tem no teu programa. A, T, blá, blá, blá. Tipo de variável double, é o tipo da variável, né? Dimensão 1 por 1, ou seja, é um valor só, né? Não é uma matriz, nada disso. E aí o valor, ele tá aqui, ó, a área deu 1.2.7. O T deu 0, como eu falei, ia dar 0 por quê? Se esse cara é 0, ele multiplica todo mundo aqui, e esse aqui é 0, multiplica todo mundo, esse aqui dá 0 mais 0, 0, né? T anterior eu defini como 0, infinito é 25 e assim por diante. Então eu poderia olhar por aqui sem ter que ir lá caçar que é cada um, né? Então beleza, por enquanto tá tudo certo. Não resolve nada, mas por enquanto tá tudo certo, né? Eu vou mudar o T anterior aqui de 0, eu vou botar 100 e falar, não, ele começa em 100, né? O primeiro deles é 100, depois ele vai atualizando, tá? Esse aqui seria o tempo o T ante, nesse caso que eu coloquei, é igual ao T em 0 segundos. Então, agora vamos botar os loops. Esse problema aqui, ele é mais fácil que o normal. Se tu for ver, só tinha uma derivada, que era a derivada do tempo, que era esse cara aqui. Então, ele só tem uma variável que ele não sabe, que é o tempo do time step da frente. Como eu estou usando o método explícito, que esse tempo aqui, que é esse que aparece aqui, né? Ele também é o do anterior, ele fica um probleminha mais fácil, porque acontece, quando eu ando num time step, andei o primeiro time step, se tu for ver, a ideia é o seguinte, deixa eu botar mais uma página aqui. Nesse nosso probleminha ali, o que vai acontecer? Quem é o primeiro T? T em 0 segundos. Meu 0 segundos parece o S, né? Mas tudo bem. Ele é 100, porque eu falei, não, toda a bolinha está a 100 graus. Então, a superfície dela é 100 graus. Então, quando ele ir na equação, lá, se tu for ver, ele vai procurar a equação, e vai, beleza, esse cara é 100. Então, se tu for ver, ele vai entrar nessa equação e vai lá, o ρ é um valor fixo, o C é volume,
HA, todo mundo aqui é um valor fixo. Esse T zerinho, ele vai botar 100. E esse time step, qual é o time step? Eu vou botar 1 segundo. Ele vai botar 1 segundo. Então nota que para calcular esse T aqui, todo o resto ele já tem. Então ele não precisa fazer um loop iterativo para fazer iteração ali dentro, porque vai ser todo mundo o valor certo. Esse cara eu já sei quanto é que é. Ele entrou aqui, calculou o primeiro T, só com base no time step. Então esse cara aqui, o próximo T, vai ser calculado só com base nesse 100, eu não preciso de variável nenhuma. No problema anterior que a gente estava fazendo, não era assim por quê? Porque o T2 dependia de T1. Então eu tinha que calcular T2 com base em T1 e depois recalcular. Aqui, como é uma equação só, com uma variável só, eu não preciso fazer o processo iterativo do tempo da iteração para ele checar o T-old. Eu só preciso, na verdade, do time step, porque é um problema mais simples. O próximo a gente vê como é que eu faço dois juntos, mas aqui eu não preciso, porque é o seguinte, eu botei 100, aí ele vai me para... Beleza, então o T em 1 segundo, se meu time step é 1, ele vai dar um valor fixo ali, ele vai dar o 100 mais aquele monte de coisa aqui, e ele já me deu um valor aqui. Para a primeira iteração ele já deu certo. Aí esse cara vira então o T anterior para o próximo time step, que vai ser em 2 segundos. Eu vou jogar esse cara lá na equação, é a única variável faltando, e ele vai achar o próximo. Então nota que ele é um problema que é direto. Eu só preciso da variável anterior para continuar, eu não preciso reatualizá-la, diferente do anterior, do problema que eu fiz no vídeo anterior. Como eu falei, no próximo vídeo a gente faz um juntando os dois, que daí eu tenho que andar tanto no espaço quanto no tempo. Então, o meu loop do tempo, que é isso que eu estou fazendo, ele não precisa checar o T-old, ele só atualiza o T anterior. Se eu tivesse um loop de espaço, que a gente chama, que é quando eu tenho vários pontinhos, e aí eu tenho que andar além do tempo, eu tenho que andar no X ou no Y, aí eu teria que checar o T-old, que foi o que a gente fez anterior. Nesse caso agora, eu não preciso checar esse cara, porque eu tenho um ponto só que representa o problema inteiro. Então, eu só ando no tempo. Então é mais fácil. Então, voltando lá para o Octave, eu não preciso fazer um loop iterativo do T-old, eu não preciso checar um erro, porque ele não tem erro entre as iterações. Porque ele só anda olhando no de trás. Ele pega o valor de trás, atualiza e vai. Pega o valor de trás, atualiza e vai. Eu não precisava ter olhado para trás para falar esse exemplo, né? Mas vocês entenderam. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu só preciso de atualizar o ΔT. Ele não pode ser 0, porque senão ele não anda. Eu vou botar 1 segundo. Anda a cada 1 segundo. Beleza. Tecnicamente, quanto menorzinho esse ΔT, mais precisa a minha solução, né? Mas vamos lá. Então, aí ele vai entrar aqui. Agora, nota que ele vai fazer assim, não tem anterior a isso. Ele não vai zerar agora, né? ΔT é 1, ele vai entrar aqui e vai calcular. Então, eu vou mandar para ele plotar aqui para nós. Nem vou plotar, vou deixar aqui, ó, disp T. Aqui ele vai plotar o T que ele calculou. Então ele vai botar esses valores aqui e vai nos dar o T. Vamos ver quanto é que deu? 33. Jesus, deu pequeno, né? Eu esperava mais. Então 1 segundo tá muito rápido, tá? Tem que ser mais rápido, mais devagar. Nota que agora, beleza. Então quer dizer que o primeiro em 0 segundos ele estava a 100, no segundo 1 ele já está em 33, por causa dos valores que eu botei aqui, tá, gente? Tecnicamente, vamos baixar um pouco esse H aqui, senão isso aqui vai esfriar muito rápido. Vamos lá. Baixei para 10 ali. 93, isso está mais normal. Em 1 segundo, ele estava em 100, agora está em 93 porque está resfriando. Beleza. À medida que eu vou andando, ele vai resfriando, mas nota que até a forma como eu escrevi o código, ele só anda 1 segundo. Eu tenho que fazer o loop do tempo para ele andar vários segundos. Então é isso que eu vou fazer agora. Fazer o while do tempo. Nota que eu poderia fazer o quê? Tu poderia só pegar isso aqui, ó, e fazer que nem eu fiz no anterior. A ideia é o seguinte, não, eu recolei aqui, por quê? Aí ele entra aqui de novo. Só que se eu fizer assim, os dois vão dar a mesma temperatura. 93, 93. Por quê? Porque o T, ele usa o T anterior para atualizar. O T anterior aqui era 100. Quando eu pulo para a segunda temperatura, eu tenho que dizer, não, mas espera aí, agora não é mais 100. Agora o meu T anterior é o valor de 93. E aí quando ele entra aqui, ele põe 93, ele vai esfriar. Agora ele vai esfriar, olha só. Agora ele vai dar 2 segundos. 93, 87. E eu poderia continuar fazendo esse formato aqui, ó. Eu atualizo o T anterior
Beleza, aí eu podia continuar fazendo isso eternamente, ó. Ele ia atualizando. Nota que ele vai, ó, 93, 87, 81, 76. Se eu fizer isso várias vezes, ele vai entrar em regime permanente e vai chegar no 25. Então é isso que ele deveria fazer, beleza. Mas, novamente, que nem no vídeo anterior, isso aqui não é bom, né? Porque eu teria que fazer isso milhões de vezes. Imagina se eu ponho um time step menor ainda, vou ter que fazer muitas vezes. Então nós vamos cortar isso aqui e fazer tudo numa só. Tá aqui. Vou tirar o disp temperatura porque eu vou plotar um gráfico. Mas o que eu tenho que deixar, gente, eu acho que a moral da história nessa sequência de equações é esse t antes tem que ficar. Porque é ele que tem que atualizar para ele pegar que esse time step foi o primeiro time step e ele volta e atualiza. Ele tá aqui na mesma função do t-old anterior, só que ele não, do vídeo anterior. Só que ele não tá aqui para tu fazer, ele não é um valor só das iterações que não é um valor correto. Ele é um valor correto, só que do time step anterior. Então ele tem que estar aqui, ele é um resultado, mas ele tem que atualizar para voltar. Então, deixo ele aqui, e agora o que eu vou fazer é mandar ele vir. Beleza, chegou aqui, atualizou o t, volta aqui para cima, né? Daqui vem para cima de volta, calcula e fica fazendo isso até dar um time step que eu quero. Vou colocar um while. Só que o detalhe é que quando eu faço um while pro tempo, ele não é um while de convergência do tipo para quando a temperatura antes ficar igual à temperatura anterior. Porque daí eu tô parando quando ele chegou em regime permanente. Mas digamos que eu queira parar em qualquer time step, por exemplo, eu quero parar antes dele chegar em regime permanente. Então geralmente a gente põe no loop do tempo uma parada por número de tempo que ele chegou e não pelo erro, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer os dois exemplos aqui, no final eu vou deixar o de time step. Se eu quisesse fazer ele parar quando chegou em regime permanente, como eu falei, não é prático, porque geralmente você pode querer parar antes. Mas se eu quisesse fazer ele chegar em regime permanente, eu faria um while. E aí eu tenho que falar, eu vou chamar de erro, mas não é erro, tá? Erro RP, de regime permanente. É diferença regime permanente. Vamos botar a diferença, porque não é erro, né? Diff de regime permanente maior do que 1 grau, né? Entra aqui. T menos anterior, quem que é o diff? O diff regime permanente, ele é a diferença entre o t ante e o t anterior. Então, t menos t anterior. Só que eu não posso botar ele aqui, né? Porque aqui eu já fiz o t ante igual ao t anterior. Ele tem que ser aqui. Antes dele atualizar, porque senão ele vai dar sempre 0. Aqui ele vai fazer assim. Tem que primeiro que dizer que é o diff, né? Não pode ser 0, né? Sei lá. 100. Primeiro é 100, aí ele entra aqui, beleza, é 100, então entra aqui, calcula. O primeiro T, a gente já viu, vai dar 93 alguma coisa. Aí ele vem aqui, quanto é que é agora, diff? É o 93, né, que é esse cara aqui, menos o anterior, que é 100. Vai dar negativo, tá? Então, na verdade, eu vou botar como ABS, absoluto, né? Senão ele vai dar negativo, ele já parou. Dá 7 graus. Aí ele vem, beleza, 7 graus, atualiza agora o T ante, que era 100, vira 93. E ele volta... Cadê meu end? End do while, né? Vem aqui, aí ele volta lá pra cima. Quanto é que deu essa diferença do RP? 7, entra de volta. E ele vai fazendo isso. Isso aqui é pra parar em regime permanente. Então, isso aqui é um loop. Permanente. Não é o mais recomendado, tá? Mas vamos fazer isso aqui primeiro. Aqui ele tá falando que cheguei no final da linha ali, né? Não é o mais recomendado, mas vamos deixar aqui, beleza. Agora, se eu mandar ele fazer, por exemplo, agora ele já vai rodar, sei lá, umas 10, 15 vezes aqui, até chegar em regime permanente. Então agora eu já vou mandar plotar, tá? Então, por exemplo, se bem que aqui ele já tá plotando, vamos ver o que ele tá plotando, a diferença. Ó, eu vou mandar ele plotar antes dele sair o valor ali, só pra gente ver, né? Esse tal de diff, pra gente ver se ele tá fazendo sentido. E vou plotar também a temperatura. Eu vou plotar o T, tá?
E aqui eu vou plotar o t. Então, nota que eu mandei ele fazer o seguinte. Calcula o t, calcula a diferença, mostra quem é o t anterior, que o primeiro é 100, atualiza o t anterior, plota a diferença, eu podia ter plotado todo mundo ali em cima, né? Então vamos botar todo mundo aqui, ó. Plota t anterior, plota a diferença, plota t, e aí atualiza, depois volta, pra ele ver se tá parando no regime permanente. Então vamos lá, vamos ver se eu não errei nada aqui. Não dá pra ler nada, né? Vamos botar assim, ó. Ante. Só pra ele mostrar quem é, né? Ver se é assim mesmo que põe. Não. Aparentemente não é assim que eu escrevo. Aparentemente ele não deixa eu escrever as duas coisas. Então assim, eu tenho que fazer um disp pra esse e um disp pra esse. Não é o programa mais inteligente do mundo, né? Vamos ver se foi. Agora sim. Então, tô só dando o nome ali, né? Primeiro disp, aí aqui tu plota o diff. Aqui a gente plota o t. Beleza. E eu vou botar um time step maior pra ele ir mais rápido, né? 10 segundos. Ó, vamos lá pra... O último que ele... Ah, desci demais. Aqui, ó. Esse é o último que ele começou, né? Começou, ó. A diferença é 100. É 100 porque eu setei ela como 100 no início, né? Então ele começa aqui, ó. A primeira diferença é 100. Beleza, entrou no loop. Aí ele me fala, o primeiro t anterior é 100. É 100 porque eu setei como 100. Beleza. Aí ele me fala, então a primeira diferença é 100. Aí aqui, ó, o t anterior é 100. Aí a próxima diferença que ele calculou é 66. Por quê? Porque o t deu 33. 33 menos 100 dá 66. Beleza, esse é o primeiro loop. Aí ele atualiza o t anterior e reentra no loop. Então ele chegou aqui, atualiza o t anterior e volta pro loop. A diferença, como era 66, ele vai continuar. Quem é o novo t anterior? É o anterior, o t antigo, 33. Beleza, aí ele atualizou, os dois ficaram iguais. Diferença agora, aí ele recalculou o t, tá? E ele disse, não, a diferença agora deu 7. Quem é o novo t? É 25. 25 menos 33, 7,5. Beleza. Recalcula o t anterior. Quem é? O antigo, que é o 25, volta pro loop, porque a diferença deu 7. Nova diferença, 0,8. Eu falei que tinha que ser maior do que 1. Então aqui ele já entendeu que parou. E aí quem é o t que ele calculou agora é 25. E aí ele parou. Nota que ele tinha que chegar em 25 cravado, mas o meu erro tá grande aqui, né? Nota que o loop tá fazendo como deveria fazer. Eu vou plotar isso, tá? Em vez de fazer esses disp aqui, eu vou comentar tudo isso aqui, porque eu só botei ele pra gente ver. Mas isso aqui não é ruim de ver, né? Eu vou botar agora em forma de gráfico isso. Porque o programa tá funcionando. Esse é o loop do tempo. Nota que ele é um loop para parar no regime permanente. Eu vou depois fazer um loop agora para ele parar num time step. Por exemplo, eu quero rodar 100 time steps, tá? Mas vamos primeiro plotar isso aqui. Então eu vou fazer um plot. Eu vou fazer o plot dentro do loop do while, porque eu quero que ele fique plotando a cada time step. Então vamos chamar uma figura. Eu quero plotar t por tempo, tá? Mas eu não tenho uma variável tempo, então eu vou só plotar o t e depois a gente vê. Tecnicamente ele tá plotando, tá, gente? Só que não é bem o que eu queria. Ele tá plotando aqui ao longo, nesses pontinhos, tá vendo? É porque ele entende todo mundo que só tem um e vai, ele não sabe quem é o outro eixo. Então agora eu vou dar um outro eixo pra ele. O outro eixo, ele seria o eixo do tempo, mas eu não tenho tempo, eu tenho só o delta t. Então eu tenho que criar o eixo do tempo. Que nem eu criei a variável iter na anterior. Então, tempo, tá? É a variável. Ele vai começar como 0. Segundos.
Então, beleza. Ele começa como 0. Aqui, quando ele entra no time step, ele calcula e antes de sair do time step, ou logo depois que ele calcula a temperatura aqui, tá? Mas antes de sair do time step, eu tenho que atualizar ele. Tempo é tempo mais delta T. Nota que agora o que ele vai fazer é o seguinte. Ah, era 0. Beleza. Quando eu calculei o próximo T, então para 0 era T100, né? Quando eu calculei o próximo T, aí ele já falou, não, o tempo agora era 0 mais 10 segundos, agora é 10, e assim por diante. Aí eu ploto esse aqui. Ó, agora ele tá plotando os pontinhos tão pequenininhos, né? Vamos aumentá-los aqui, né? Eu, na verdade, quero tempo em X e T no outro. Vamos ver se é isso mesmo. Eu nunca lembro qual que é qual. Faço a mínima ideia de qual ele tá plotando aqui, né? 30 com 20 com 10. Não, esse aqui tá o tempo, né? Porque ele começa em 100. Então, por exemplo, em 10 segundos ele tá falando que tá 33, depois vai indo em direção aos 25, né? Então ele tá plotando tempo aqui e temperatura aqui. Eu quero o contrário. Então vamos trocar aqui. Tempo por T. Nota que é um T que não é T1, nem T2, nem T3, porque ele é no tempo, né? Ele só vai atualizando. Agora sim, ó. Tempo por... temperatura por tempo. Ó. Então, primeiro, quando eu tô no time step 10, é 33, depois é 26, depois tá indo pra 25. Nota que ele nunca desce abaixo de 25. Beleza. Só tem 3 pontos, por quê? Porque eu tô usando time step de 10. Agora que eu sei que ele já tá automático, eu vou trocar esse time step aqui, que dá aqui, ó. Vamos voltar para 1 segundo. Então agora ele vai demora em torno de 30 a 40 segundos para chegar em regime permanente. Então agora ele vai plotar mais pontos. E nota que ele não tá plotando o primeiro tempo, tá? Por quê? Porque ele começa em 100. Então, para ele, o primeiro que ele entra aqui dentro não é o 100, é o próximo depois do 100. Por isso que ele não tá plotando o 100, tá? Para eu plotar o 100, eu teria que ter fazer aqui, ó. Fazer o T logo que ele entra ser 100, mas aí ele vai zerar tudo. Então assim, ó, vou deixar o primeiro tempo fora, tá? Vamos lá. Ó. Primeiro, como eu falei, o 0 em si ele não plota, ele plota a partir do 1. Então o 0 é 100 e a partir dali vai descendo. Nota que tá como eu falei que deveria estar o gráfico, né? Ó, que ele ia fazer assim, indo em direção ao 25. Então aqui, ó. Nota que ele tá entre 30 e 40, não dá pra ver, mas ele vai parar no 25. Então, eu vou... Se tu botar, por exemplo, diminuir um pouco menos aqui, em vez de 1, vamos botar 0.1. Quanto menor o time step, mais preciso é o meu resultado, tá? Quando eu ponho time steps muito grandes, ele chega no regime permanente antes, né? Antes que eu digo, mais rápido, né? Mas o resultado é pior, tá? Tecnicamente, quando você usa diferenças finitas, tu quer que o ΔT, o ΔX, ou tanto faz a variável, seja pequenininho, né? Então eu refino da malha, né? Aqui claramente eu errei alguma coisa, não é 0.1. Voltando. Não tem nada de errado, na verdade, com o 0.1, gente. O que acontece é que o meu time step, esqueci. Eu botei a diferença do regime permanente para 1 grau, é muito, né? Na hora que eu diminuir o time step aqui, ele anda menos no tempo, então a diferença entre as temperaturas do T antes e o T que eu tô calculando vai ser menor, porque ele andou um passozinho menor. Então ele simplesmente entendeu que na segunda vez ele já estava convergido, né? Eu tenho que aumentar esse erro aqui, o ideal é sempre botar bem pequenininho, né? Ó, 10 a menos 5, sei lá, 10 a menos 6. Senão ele para de resolver, né? Então vamos lá. Ó, agora ele novamente tá... Opa, acho que eu tava com uma figura aberta. Jesus, esse é o gráfico certo. Vamos. Travou tudo. Ele tá rodando ainda. E eu tô fechando a figura e ele tá reabrindo. Então, ó. Agora tem uma data que é bastante ponto, porque eu botei time step bem pequenininho, ó. Ele tá indo. Ele já chegou em 25 nota, mas é 25.000, né? Eu botei ali que ele tem que parar quando chegar em 25. Até exagerei demais, né? Um pouco. 0.001. Agora ele foi. Agora a figura. Cadê a nossa figura? Eu fechei a figura. Deixa eu rodar de volta.
Ó, tá rodando ali, já chegou em 25, mais ou menos 100 segundos, 99 segundos, olha só. Mas nota como a curva, ela realmente fica no 25, aqui a gente não consegue ver porque ele vai até 20, mas se tu for ver aqui na plotagem do tempo, ó, esse aqui é o tempo e o T. Tô sempre plotando tempo e T, tempo e T, tempo e T, né? Tá aqui, ó. Display T, tá? E aqui o tempo ele tá plotando porque eu não botei um ponto e vírgula depois, né? Então, olha, ele fala, não, quando chegou em 99 segundos, tá em 25.011. Que pra ele já tá convergido de acordo com esse time step que eu botei aqui, né? Time step de 01 e 0001. Então, cuidado. Se tu for usar esse loop de regime permanente, quando tu baixa o time step, uma diferença entre as temperaturas é menor, tu tem que baixar o erro também, senão ele vai parar muito cedo. Tá aqui a figura que tá como deveria estar, nesse formatão aqui, que é como deveria dar. Beleza. Mas como eu falei, esse loop não é... Esse loop que eu digo, essa parada aqui, chegar no regime permanente, é um formato de fazer, mas não é a mais recomendada. Porque, digamos assim, digamos que eu quisesse refinar bastante o problema e ele demorasse muito pra chegar no regime permanente. Esse negócio não ia parar nunca, né? O ideal, e eu quisesse, sei lá, uma temperatura no meio do caminho. Falar, não, eu quero depois de 50 segundos. Quanto é que ele ficou com isso aí com 50 segundos? 99 ele chegou no regime permanente, mas se eu quisesse saber em 50 segundos. Aí você até fala, bom, mas você poderia vir aqui e procurar os 50. Poderia, né? Ó, vai estar mais ou menos 25 alguma coisa, né? Mas, tecnicamente, digamos que eu quisesse parar. Então, eu não usaria esse loop de tempo, ó. Eu vou comentar ele, tá? O end eu deixei aqui, porque eu vou botar um outro loop. E esse diff eu não vou usar, tá? Eu não quero que ele pare quando chegar em regime permanente. Eu quero que ele pare quando o tempo chegar em 50 segundos, digamos assim. Então, eu faria while tempo menor, né? Agora é menor do que tempo max. E o tempo max eu tenho que dizer pra ele quem é. Tempo max pra mim é... Vamos botar menos. 20 segundos. Quero que ele pare em 20 segundos. Agora, esse aqui é um loop do tempo que eu geralmente uso mais. Loop. Que é um loop para parar em um determinado tempo. Esse é mais fácil de controlar, tá? Eu faria por esse cara aqui. Dá o mesmo resultado, tá, gente? Ele só para num momento diferente. Então, ó, tempo menor é tempo max. Então, o tempo max começa com 20... desculpa, o tempo max é 20 segundos. Então, ele vai rodando o tempo. Nota que o tempo ele já se atualiza. O tempo é 0 mais ΔT. Então, ele começou com 0.1 e assim por diante. Ele vai indo e ele vai parar quando chegar no tempo max. Esse cara aqui, eu não preciso me preocupar em diminuir esse valor se eu mexo aqui. Então, por exemplo, vamos primeiro deixar como 1 segundo. Todo o resto é tudo igual, porque ele vai plotando o tempo e o T. Eu só mandei ele parar num momento diferente. Então, ó, tô usando o ΔT de 1 segundo. Ele rodou 20 segundos. Nota que aqui, ó, 20 segundos, parou. Independente de ter chegado no regime permanente ou não. Ele, inclusive, vai mostrar pra nós aqui, quando eu chegar lá no final. Esse aqui eu tô no resultado anterior, né? Ó, reiniciou o novo código. 0, 1, 2, 3, ele disse, ó, em 20 segundos deu 36 graus. Beleza. Aí que tu mandou parar, eu parei aí. Agora, interessante, isso aqui é com ΔT igual a 1, tá, gente? Marca esse valor, 36.715. Na hora que eu mudar o time step, ele vai mudar um pouquinho, que é o refino de malha, ou o refino, não, no caso aqui, o refino de pontos para time step. Mas, tá tudo certo aqui, né? Deixa eu botar um eixo nesse gráfico aqui, que de vez em quando nem eu lembro o que ele tá plotando. Então, vamos lá. Ó, tempo, bonitinho aqui. E faltou botar segundos aqui, né? Temperatura do negócio. Então, isso aqui, na verdade, seria tempo em segundos. Ó, tempo em segundos, temperatura em graus Celsius e foi. Eu vou tirar esse azul, eu acho... Vamos botar blue, né? Bluishzinhos. Aí. Ok. Agora eu ia falar o refino de malha, né, gente? Então, nota que ele tá aqui em... Se eu parei em 20 segundos, 36.7. Eu vou botar agora, em vez de andar de 1 em 1 segundo, vou andar de 0.1 segundo. A temperatura não vai ser exatamente 36 ponto alguma coisa. Ele vai parar nos mesmos 20 segundos, mas vai ser um pouco diferente porque eu refinei mais a malha. Quanto mais eu refino essa minha derivada, mais precisa ela é. Então, nota que ele parou aqui, perto de 40, era 36 ponto alguma coisa, 37.6, tá? A gente estava antes em 36.7. É 1 grau de diferença. Você vai pensar, nossa, não faz quase nada de diferença. Depende do problema que tu tá resolvendo, né? Para esse problema aqui a diferença é pequena,
Mas se eu estivesse resolvendo um outro problema mais específico, talvez ele tivesse uma diferença muito maior e esse 1 grau fosse assim importante, né? Aí quando você pergunta, tá, mas quando é que eu sei que não faz mais diferença? Tu vai refinando esse tempo até ele parar de fazer. Então aqui, ó, 37,6. E se eu ponho aqui mais um 0? Vai demorar, né, gente? Mas vamos lá, deixa eu apagar a figura aqui. Ali tava em 36,7. Vamos ver quanto é que fica agora. Quanto a gente espera aqui? Nota que quanto mais refinado meu time step, né, meu delta T, mas ele demora pra calcular. Então tem uma hora que fica assim inviável, né? Tá calculando ali, ó. Tá em 5. Jesus, eu mandei parar em 20, né? 6, 7. Vou pegar um café. Ah, parou. Quase dormi aqui. Vamos lá. 37,7. Ele estava em 37,6. Então nota que agora, quando eu diminui o time step, ele foi para 0,1 graus de diferença. Já está bem mais perto, né? Quer dizer que provavelmente se eu baixar mais, não vai mais dar tanta diferença. Então quer dizer que o problema está independente do time step. É isso que geralmente você quer. Você quer um problema que seja independente do time step. Nota que se eu botasse aqui, ao contrário, se eu fosse engrossando ele e fazendo, por exemplo, não é mais 1 segundo, eu vou botar 5 segundos, ele já vai ficar mais diferente. Quer dizer que eu estou tendendo ao erro por estar, ó, 32,7. A gente já viu que ele está convergindo para 37,7. Então aqui eu já errei 5 graus. E esse é o problema de loop de tempo, gente. Aqui eu só precisei fazer um loop, que era o tempo, porque ele só tinha um ponto para calcular, que era a temperatura da esfera como um todo. Geralmente, a temperatura não representa tudo. Isso aqui é um método que a gente chama de capacitância global, né? Quando o número de Biot é baixinho. Mas, agora a gente junta os dois, que é o loop do Jacobi ou do Gauss do anterior, que é geralmente do ponto da malha, do espaço, com esse loop aqui, que é o loop do tempo, e aí a gente consegue fazer agora problemas mais genéricos, que é o que a gente encontra nos softwares comerciais, que é o loop do tempo com o loop do espaço junto, que é o próximo vídeo, porque esse aqui já tá gigante, né? Então, esse aí, galera.